Traz o entendimento da família na casa. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2, a vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, a graça, superabundante graça do Senhor nosso Deus, seja com você, com a sua família, pessoal do seu trabalho, da sua vizinhança, seja com você, abundantemente, aí onde você está. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você está junto conosco aqui, acompanhando, assistindo o programa O Evangelista aqui na TV Meteoro. Estamos aqui pela graça de Deus, de segunda a sábado, às 15 horas. Domingo, 7 da manhã. Eu quero dizer para você, estamos aqui com um compromisso muito sério para apresentar a você o nosso programa O Evangelista, que é um braço do Ministério Paixão pelas Almas, e nós temos aqui uma tríplice missão que eu preciso falar para você entender o nosso conteúdo, nos ajudar. Deixando o like quando você estiver assistindo, deixando o like depois que você estiver repassando para as pessoas, porque é muito importante para o nosso ministério, para o programa, para a TV Meteoro, você dar o seu like. Então, nos ajude, tá bom? É bem simples. Também nos ajude compartilhando o nosso programa, este horário, com todos os seus contatos. Ó, o pessoal aqui do Brasil, fora do Brasil, pessoal da roça, pessoal da comunidade, nos ajudando, mesmo de verdade, com o seu like e com o seu compartilhar. Nossa tríplice missão, preste atenção. Primeira missão que está aqui na nossa mente, no nosso coração, está na nossa veia. Veia missionária, veia de discípulos. Sabe qual é? Pregar o Evangelho, levar a mensagem do Evangelho para todo mundo, porque é ordem do nosso Mestre, é ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já conhece essa ordem. Marcos 16, versos 15 e 16. O Senhor Jesus Cristo disse assim para seus discípulos. Essa palavra foi exclusiva para os discípulos. Então, essa palavra é para mim e para você. Marcos 16, 15. Nossa missão. O Senhor Jesus ensinou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será perdido. Está perdido para sempre e sempre. Então, nossa primeira missão, evangelizar o mundo. Por isso, eu e o pastor Francis estamos aqui, na técnica, o pastor Paulo Vitor, porque nós encarnamos essa missão. Como diz lá no nosso seminário unido antigamente, estamos incumbidos na defesa do Evangelho e também na apresentação. A nossa segunda missão é esta: fazer discípulos, também em obediência ao que o Senhor Jesus Cristo ensinou lá para seus discípulos e também chega para nós aqui. Mateus 28, versos 19 e 20. O Senhor Jesus Cristo ensinou: ide, fazei discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ensinamento de Jesus Cristo. Jesus não disse: olha, chame o povo para entrar para a igreja. Ele disse: ide, vá nas nações, vá a todas as nações. Ele transferiu essa missão. Ele deu essa missão. Ele deu poder aos discípulos para que eles saíssem e fossem a todo mundo fazer discípulos. Ou seja, ganhar pessoas para o reino de Deus. E a nossa tríplice missão é socorrer o pobre e o necessitado. E como é que nós fazemos isso? Com a sua ajuda, com a sua oferta voluntária.
Aí na tela aparece o telefone do pastor Alecrim, aparece a nossa chave Pix, para que, se você, ao assistir o nosso programa, que já conhece o nosso ministério, se você reconhecer que o nosso trabalho, o nosso ministério é para fazer aquilo que realmente falamos aqui, então nos ajude com a sua oferta voluntária, pequenininha, que não prejudique a sua família, que não prejudique as suas finanças, mas nos ajude. Através dela, nós conseguimos socorrer os domésticos da fé, que são nossos irmãos em Cristo. Bem, temos os nossos 2 versículos de ouro. Eles são muito importantes, porque são base do nosso programa, base para o nosso ministério, uma base bíblica. Primeiro versículo, versículo de ouro, Mateus 24:14. Leia junto comigo, vai aparecer na tela. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Ouviu bem? O evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Esse é o propósito de Deus. Essa é a nossa trajetória, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é discípulo do Senhor Jesus Cristo. E como discípulos, quem é que vai sustentar a evangelização do mundo? Somos nós, que somos servos do Senhor e que amamos ao Senhor, amamos a pregação do Evangelho e também temos que amar os pecadores. Então, nós, eu e você, é que vamos ali, todos os meses ofertar, sem parar, até que todas as nações sejam alcançadas. A tarefa é nossa, a missão é nossa, o custeio da obra também é nossa. Tá certo? Bem, o nosso segundo versículo de ouro encontra-se em Atos capítulo 5, verso 42. E por que Atos 5, 42 é também agora nosso versículo de ouro? Porque, a partir de outubro, todos os dias, o programa O Evangelista está aqui na TV Meteoro, ensinando e falando sobre Jesus Cristo, anunciando e ensinando tão somente sobre Jesus Cristo. Então, aí estão nossos 2 versículos de ouro. É chegado então o momento quando também aqui, sabe o que fazemos? Nós oramos e rogamos ao Senhor para que Ele mande ceifeiros para a seara. Você conhece Mateus 9, 38? Conhece? Então, leia junto comigo. O Senhor Jesus também disse para seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande ceifeiros, os missionários, os pregadores, os evangelistas. Mande ceifeiros, porque a seara é grande e poucos os ceifeiros. Ainda temos nações que não foram alcançadas com a mensagem do Evangelho. Ainda temos alguns lugares aqui no Brasil que também ainda não foram alcançados com a mensagem do Evangelho. Mas serão. Todas as nações, todo o nosso Brasil será evangelizado. Hoje está conosco já na sala de transmissão, diretamente lá de Portugal, pastor Lerte França, missionário lá. Ele vai estar orando agora nesse momento, mas eu vou citar aqui ações das quais temos a intenção de estar orando por elas. Pastor França vai orar pelas nações, vai orar por Israel, vai orar pelos enfermos, vai orar, pastor França, pelo Jean Ferreira, que sofreu uma queda de bicicleta, está se recuperando e voltando para junto da sua família. Então, hoje, as nações pelas quais vamos orar são as nações com a letra C. Vai aparecer para você aí o nosso GeoAtlas, porque nós temos aqui uma organização. Cada dia oramos por uma nação. Hoje são aquelas que são da letra C, que são as seguintes: Cabo Verde, Camarões, Camboja, Canadá, Cazaquistão, Catar, Chade, Chile, China, Chipre, Singapura, Colômbia, Comores, Congo, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Costa Rica, Croácia e Cuba.
É fácil pregar o evangelho em Cuba? Hã? É fácil pregar o evangelho na Coreia do Norte? Não é, não. Então, pastor França, seja muito bem-vindo para estar orando nesse momento, pastor França. Amém. A paz de Deus. Muito boa tarde e vamos clamar ao Senhor. Pai nosso todo-poderoso, Deus bondoso, Deus amigo, Deus sustentador, sobretudo Deus perdoador. Sim, Deus. Humildemente, nós nos curvamos neste momento Oh, Deus. e te agradecemos por essa oportunidade ímpar, primeira de estarmos reunidos com liberdade em nome de Jesus. E, em segundo lugar, estarmos promovendo o seu reino. Estamos trabalhando para o bem do Evangelho e ainda tendo o privilégio de nos dirigirmos ao Senhor através da oração. Sim, Deus. Neste momento, imploramos que o teu Espírito Santo, que tem todo o poder no céu e na terra, e que ele, que é aquele que intercede por nós até, se for o caso, com gemidos inexprimíveis, e ele que habita em nossos corações, nos sintonize com o nosso mediador, que é Jesus, a fim de que as nossas petições alcancem o trono da glória. Pedimos para abençoar o pastor Roberto, que é o nosso presidente, é o nosso diretor, a fim de que ele tenha sempre saúde e disposição para continuar à frente deste programa. Abençoa também o pastor Paulo Vitor, que é o responsável por toda a parte técnica da programação. Que tudo ocorra na mais perfeita ordem para que possamos divulgar bem, com alegria, com poder, a mensagem que o Senhor tem para esta oportunidade. Sim, meu Pai. Abençoa esse irmão Ferreira, que está precisando de oração, está precisando de saúde, que a tua mão repouse sobre ele. Sabemos o quão difícil e problemático é ter enfermidades, se machucar, tomar remédio, etc. Mas o Senhor é o médico dos médicos. Por favor, cura essa pessoa. Também te pedimos para abençoar esses países, a Colômbia, o Chile, a Costa Rica, o Canadá, Cuba, Catar, Chile, Cazaquistão, Congo e tantos outros países. Essas pessoas precisam de salvação. Elas precisam te conhecer. Sim, meu Pai. Que a tua mão seja estendida a esses povos, Sim, a meu fim Pai. de que eles conheçam a Cristo e sejam salvos. Amém, meu Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor França, meu amigo, como é que está hoje aí o dia em Portugal? Que horas são aí? Quais são as novidades que você tem aí para compartilhar com os nossos assistentes? Antes de retornar depois, daqui a pouquinho, a palavra para você, pastor França. Nos atualiza aí que horas são aí, aonde você está. Conta aí as informações sobre o Evangelho, sobre as igrejas aí em Portugal. Muito bem, pastor Roberto. Aqui são 3 horas para frente do Brasil agora. Eram 4. Agora são 3 horas para frente. Aí no Brasil são 3h20, é isso? 3h20, 15h20, né? 3 da tarde. É. Aqui são 6h20. O clima aqui está na base de 21 graus, por aí assim, tá fresquinho. E houve aqui no norte uma dificuldade climática aí, com vento e tal, mas está tudo contornado. Nós estamos aqui no nosso estúdio,
onde preparamos as mensagens, divulgando o Evangelho e batalhando pela fé que um dia nos foi dada. Lembrando que nós estamos em final de outubro, a partir do dia 3 de dezembro estaremos migrando de campo missionário. Vamos para a Irlanda e vamos ver o que Deus tem para nós naquele país. A Irlanda é o terceiro país mais rico do mundo. O nível de vida lá é bem alto. Então, vamos ver o que Deus vai fazer conosco. Vou aproveitar também para fazer o famoso curso de inglês na Irlanda, com a duração de 3 anos esse curso. Então, nós vamos nos aperfeiçoar, porque aqui na Alemanha, aqui na Europa, se você não souber falar inglês, você perde muito, porque todo mundo aqui fala inglês. O idioma da Europa é o idioma inglês. Aliás, do mundo. É o idioma universal. E aqui você falando inglês, você se comunica com todos os países, porque em todos os países todo mundo fala inglês. Aqui em Portugal, o pessoal também fala, mas como a língua é portuguesa, é parecida com a nossa, então não há muito esforço em se aproximar do idioma inglês. De maneiras que estamos na luta, na batalha, esperando em Deus e buscando fazer sempre o melhor. Tudo para Cristo. Amém? Amém. Amém. Muito bem. Após essa participação do pastor Franço, daqui a pouquinho vai retornar para trazer a mensagem, o recado de Deus para todos nós. Nosso programa dá muita importância, pastor Alecrim, dá muita importância às informações sobre a obra missionária. Mas por que, pastor Alecrim? Por que essa preferência? Porque é a obra principal. E quando tem um irmão ou uma igreja, por exemplo, um grupo lá do Ceará, ali de Aquirás, a irmã Raquel Santos, a missionária Marta, o diácono Reginaldo Monteiro, diretor da rádio Iguape FM, lá em Iguape, no Ceará. Esse domingo agora, eles fizeram um dia de evangelização na feira. Que coisa linda, que coisa bacana. Mandaram vídeos para mim, só que os vídeos estão na vertical. Os vídeos, quando você quiser mandar para a gente, tem que ser o celular na horizontal. E aí a gente não pôde apresentar aqui, porque quando você coloca na TV, a imagem fica muito distorcida. Aí não deu para aproveitar. Mas eu quero registrar aqui. Um grupo de irmãos lá do Ceará foram para a rua, para a feira, pregaram o evangelho, cantaram, o pastor Manuelito pregou. O pastor Manuelito prega toda quarta-feira no programa Conexão Gospel. E depois da pregação, do culto na rua, teve uma sopa maravilhosa. Então, deu o alimento espiritual, deu o alimento material, oramos lá, os irmãos oraram por muitas pessoas que foram lá pedir oração. Quando você está na rua, meu irmão, minha irmã, pastor, atenção aí, pastor, quando você vai da sua igreja para a rua, o povo vai para debaixo da sua mão para receber uma oração. A primeira igreja batista universitária do Brasil, toda segunda-feira, bota uma tenda na porta da igreja e fica lá o presidente da igreja, pastor Carlos Alberto Santos, irmãos e irmãs na porta da igreja, e quem passa, eles evangelizam e as pessoas pedem oração. Ora por mim, ora pela minha família, ora pela minha saúde, ora que eu estou desempregado. São várias as necessidades. Agora, eu pergunto para você, você convida, o pessoal entra no santuário, dia de culto, agora vai para a rua, bota uma tenda na rua, bota um som na rua. Eu tenho aqui esse livro,
Não dou, não vendo, não empresto. Conquistando almas. Lá fora, na rua, onde os pecadores estão. T.L. Osborne. E aí, o pessoal lá do Ceará fez isso. Parabéns lá para a equipe de evangelização, Diaconisa Irmã Raquel, Missionária Marta, Pastor Manuelito, Reginaldo Monteiro. Ó, parabéns para vocês, tá bom? É por isso que nós damos importância ao vídeo missionário. Nós vamos agora assistir 2. Eu já passei aqui, mas eu não me canso de passar. O vídeo onde o pastor Ailton Donizete fez viagem missionária para o Quênia, ele, acho que o irmão Flávio, foram para o Quênia, e a viagem que ele fez agora, em outubro, para a Índia. Vamos assistir a esses 2 vídeos. Amados ouvintes do programa O Evangelista, boa tarde do Quênia. Estamos terminando a segunda semana de viagem aqui pelo Quênia. Deixamos um vilarejo chamado Mochengo e estamos viajando sentido a Isibania. Yes, Isibania. Isibania. Yes, Isibania. Tanzânia e Quênia. Ok, ali atrás o pastor Reverendo Asa, e nós estamos sentido a Isibania, fica na fronteira com a Tanzânia. Então chegamos na capital, fomos até Kimilili, depois para Kisi, Mochengo, Isibania, enfim, Kisumu, andamos Kapenguria, vários lugares aqui do Quênia, que obviamente nós não conhecemos aí no Brasil. Meu amado pastor Roberto Alegrim, Deus abençoe a sua vida, fica na paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor para todos os ouvintes do programa O Evangelista. Deus abençoe a todos. Omenda. Okay. Okay. Member of this church. Yes. Okay. And the name of this place? The name of this church called Nyangweta. Nyangueta. Nyangueta Church. Okay. Nyangweta Nyangueta Church. Nyangweta Church. Nyangueta Church. Nyangueta Church. Ali embaixo é um banheiro. A igreja aqui é assim, ó. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, meu Pai. Aqui tem culto todos os domingos. Todos os domingos de manhã. Os irmãos se reúnem aqui. Tem uns banquinhos aqui de madeira. O teto são folhas de bananeira e de outras ervas aqui da região. Aqui o púlpito. E daqui o pregador. O pregador prega a palavra de Deus. Será que algum pregador lá do Brasil quer vir pregar aqui? Se você quiser vir pregar, a gente arruma para você pregar aqui. Não conte com a oferta, viu? Em nome de Jesus, viu? Traga a sua oferta. Não venha querer receber oferta, viu? Em nome de Jesus. Traga a sua oferta para a casa de Deus e para ajudar os irmãos aqui. Que a situação é impressionante. É muito triste. Mas Deus há de dar vitória para esse povo em nome de Jesus. Bom, agora. It's for me to preach now? Yes, It's for me to preach now? it's okay. Oh, now I'm going to preach. Agora eu vou pregar aqui nesta igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz. In the name of the Father, in the name of the Son, and the name of the Holy Spirit.
in Jesus' name. Please, close. Amen. ahí ves, ahí ves, va. God. Ahí ves. Ahí va. Do you open your heart for Jesus? Do you open your heart? Fala number. Receive Jesus? Amen. So I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Please. Hallelujah. Ahora va. And you open your heart and receive Jesus? Yes. Amen. I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. In Jesus' name. Amém. Amen. Pô. David Bella. Do you receive Jesus as your Savior? Amen. So I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, and the name of the Holy Spirit, in Jesus' name. Amém. Muito bem. Você viu ali a viagem missionária, é como se fosse o apóstolo Paulo, né? Pastor Ailton Donizete, pastor, missionário, advogado, foi com a sua esposa para a Índia, a irmã... Ih, rapaz, como é que é o nome da esposa do pastor Ailton Donizete? Esqueci o nome agora, que eu vou lembrar. O casal foi para a Índia evangelizar lá. Ganharam pessoas para o Senhor Jesus Cristo e batizaram. Aí eu fico olhando assim, que coisa linda, né? Que coisa linda. O pastor Ailton, 100% praticando o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, indo, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que maravilha, né? Bem, eu já quero avisar você, terça-feira da semana que vem, dia 5, vai estar conosco aqui o presbítero lá da Paraíba, Franklin Nunes. Ele vai estar aqui trazendo informações sobre uma grande campanha evangelística que vai acontecer na Paraíba. Já confirmou comigo aqui. A campanha evangelizará dia 9. Ele vai estar com a gente aqui dia 5. Bem, mais uma vez eu quero agradecer o carinho da sua audiência, dizer que estamos aqui de segunda a sábado às 15 horas, com o programa O Evangelista, domingo, 7 horas da manhã. Está conosco o pastor Laerte França, a quem eu devolvo a palavra para ele trazer aquela palavra de Deus para todos nós que vamos ouvi-lo a partir de agora. Pastor França. Que privilégio e que grande prazer poder permanecer aqui com vocês, participando desse programa O Evangelista, fazendo discípulos em todas as nações. E quando nós falamos discípulo, nós queremos lembrar que discípulo é um aluno, é um aprendiz. E as mensagens bíblicas, elas são instrutivas. A palavra doutrina, no grego, significa instrução. E quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou bem claro aos seus seguidores: vocês agora vão pelo mundo e ensinem às pessoas aquilo que eu ensinei a vocês. O nosso legado é repassar
para todo mundo os ensinos de Jesus. Amém. Aí eu pergunto, onde é que nós encontramos principalmente os ensinos de Jesus? A Bíblia diz que Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da nossa consciência, Deus se revela através, principalmente, de Jesus, e ele se revela também através da Bíblia. A Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. A Bíblia Sagrada, o livro de Deus, ele tem 4 finalidades: revelar os propósitos de Deus aos homens, edificar os crentes, levar os pecadores à salvação e promover a obra, o reino de Deus, promover a glória de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos alguma porção, nós estamos fazendo isso tudo de uma só tomada. Hoje é o dia 31 de outubro e no calendário religioso, praticamente da metade do mundo, os crentes evangélicos, eles celebram o dia da Reforma Protestante. Não sei se você sabe, mas há 507 anos, lá atrás, no ano de 1517, um monge alemão católico chamado Martinho Lutero, isso já se passaram 507 anos, esse monge alemão, Martinho Lutero, ele afixou suas 95 teses na porta da catedral da Igreja Católica que ficava dentro do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Ele era um monge, ele era católico, usava hábitos, praticava o catolicismo, mas ele tinha algumas dificuldades com as práticas da sua igreja. E então ele, depois de estudar muito, ele era um profundo conhecedor da Bíblia, tanto que a traduziu toda para o alemão. Ele apresentou essas 95 teses, como eu já disse, na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, porque ele estava batalhando para retornar a Igreja Católica para a Bíblia. Porque a Igreja Católica, ela não tem a Bíblia apenas como a sua bússola, ela também leva em consideração a tradição, as declarações, aquilo que já foi dito e feito ao longo da história. E Lutero não concordava com isso e com, pelo menos, 95 outras coisas que a Igreja Católica praticava. E essa proposição de Martinho Lutero, ela visava o retorno da Igreja para as Escrituras. Nós, evangélicos, nos baseamos na Escritura, na Bíblia. Existe uma discussão antiga em que alguns dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Alguns dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. E essa discussão é muito antiga, mas eu prefiro ficar com a seguinte situação.
As pessoas dizem que na palavra de Deus, na Bíblia, tem a palavra do diabo, a palavra de Anás, Caifás, a palavra da mulher de Jó, tem a palavra do diabo. Então, não consideram, nesse sentido, a Bíblia como a palavra de Deus, porque tem palavra de muita gente que não presta. Aí algumas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Aí fica essa briga que não nos interessa. Então, eu vou apresentar uma outra proposta, porque a questão de Martim Lutero com a reforma era também o que a Bíblia dizia. A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira afirma que a Bíblia é o registro da revelação que Deus faz de si mesmo aos homens. Essa definição, na minha maneira de entender, é a mais prática, funcional e aceitável, porque ela diz que Deus falou e ele usou homens que registraram aquilo que ele falou. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a Bíblia é o registro da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Revelação é o ato pelo qual Deus se dá a conhecer ao homem, bem como capacita o homem para entender a verdade revelada. De nada adiantaria Deus se revelar e o homem não entender rigorosamente nada. Por isso, Deus também deu ao homem o poder da iluminação. O que vem a ser a iluminação? A iluminação é a capacidade que o Espírito Santo dá ao homem para ele ler, ouvir e entender aquilo que Deus está dizendo. Homens santos já foram inspirados por Deus. O que vem a ser a inspiração bíblica? A inspiração bíblica é uma poderosa e inexplicável influência sobrenatural do Espírito Santo na mente de alguns homens, os quais foram habilitados a exporem, sem erros e omissões, a verdade revelada de Deus. Ao mesmo tempo em que Deus inspirou homens, ele também iluminou aqueles que haveriam de ouvir e ler a Bíblia. Em Apocalipse 1:3 diz que bem-aventurados, feliz, aquele que lê, aquele que ouve, aquele que pratica a palavra de Deus. E Lutero estava preocupado com essa falta da prática de Deus. Prática da palavra de Deus. Eu fico muito preocupado também, eu não sou nenhum Lutero, porque você vai à igreja e tem muito pouca Bíblia. As igrejas dos nossos dias, elas apresentam tudo, quarteto, conjunto, dança, teatro e pouca Bíblia, pouca oração. Creio que já passou o tempo de nós fazermos uma nova reforma, porque aquela já está bem esquecida. Como eu disse, as propostas ou as teses, as 95 teses de Martinho Lutero na porta da catedral do castelo de Wittenberg, na Alemanha, visava, como eu disse, o retorno da igreja para as Escrituras. Mas você, que já leu a Bíblia ou já ouviu alguma coisa, sabe que o povo tem uma dificuldade muito grande de se aproximar de Deus. Tanto é que o profeta Isaías, praticamente 600 anos antes de Cristo, vejam bem, 600 anos antes de Cristo, já dizia que o povo de Deus, que a igreja de Deus, paulatinamente se afastava da realidade do Evangelho.
E depois desses 650 anos, Jesus apareceu e disse o seguinte, conforme está escrito em Mateus, capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Reparem bem as palavras de Jesus aos anciãos. Anciãos eram os líderes religiosos de Israel. Presta bem atenção o que Jesus falou aos anciãos de Israel. Hipócritas, versículo 7. Mateus, capítulo 15, versículo 7. Vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Isso está em Isaías 28, versículos 9 a 10. E Jesus disse o seguinte: este povo, o povo judeu, o povo de Deus, este povo honra-me com os lábios. O seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preste atenção aqui. Desde antes de Jesus, há mais de 2.500 anos, o homem continua fazendo a mesma coisa. Ele continua se afastando da vontade de Deus e buscando procedimentos humanos. Vocês lembram de Moisés, quando ele subiu ao monte para receber os 10 mandamentos? Quando ele voltou, o que ele encontrou? Ele encontrou o povo adorando um bezerro. E disseram: esse bezerro nos tirou do Egito. Tem cabimento uma coisa dessa? Agora presta bem atenção. Quando Moisés chegou, chamou Arão. Arão era o vice-moderador, era o vice-presidente da igreja, era o pastor auxiliar. E ele perguntou: Arão, o que você fez aí, rapaz? Isso é idolatria contra Deus. Como é que você deixou surgir isso aí? E a Bíblia diz que Arão falou assim: eles foram colocando o ouro no fogo, de repente surgiu esse bezerro. Mas que cara de pau, não é? Irmão de Moisés, viu prodígios e maravilhas e agora seguindo mandamentos humanos, adorando um bezerro de ouro. Aí Moisés derreteu aquele bezerro, jogou na água e todo mundo bebeu aquele bezerro como castigo. O homem está assim desde quando saiu do paraíso. No paraíso, ele já se corrompeu. No paraíso, Deus já começou a reforma. Eu vou providenciar um Salvador, que é Jesus o Senhor. Martinho Lutero, ele tomou como base vários textos. Um deles é Romanos, capítulo 12, versículo 2. Gostaria que você prestasse atenção, porque esse texto foi um dos textos que motivou Martinho Lutero a promover a reforma protestante. Protestante porque ele protestava contra os abusos da igreja da época. Em Romanos capítulo 12, Lutero dizia o seguinte, transcrevendo Paulo: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Naquele tempo, desde Laodiceia, Éfeso, Esmirna, e Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, dessas 7 igrejas, 2 passaram sem repreensão. As outras 5 foram rejeitadas, porque fugiram no primeiro século, já tinham fugido da originalidade do Evangelho. De maneiras que
Martinho Lutero era um inconformado com esse desvio, como eu também sou, inconformado com as invenções da igreja. Você vai a uma igreja hoje, você tem de tudo. Só não tem, às vezes, oração, não tem palavra. Teve um pastor que foi a uma igreja visitar e chegou lá na igreja, ouviu o sermão, e o pastor ele só falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Quando terminou o culto, o pastor visitante procurou o pastor da igreja e disse: colega, como é que você consegue fazer isso? Você não falou de pecado, não falou de salvação, não falou de Cristo, da morte. O irmão só disse coisas que as pessoas querem ouvir. Então o pastor da igreja disse: meu irmão, você não sabe como foi difícil eu ter que me preparar e estudar para falar isso tudo sem ofender as pessoas. Então as pessoas não querem ouvir a verdade. Paulo diz que nos últimos anos as pessoas queriam chamar pregadores que falassem só coisas boas. Só fala o que me agrada. E ainda, no livro de Romanos, no capítulo 10, nós temos uma declaração de Paulo que se encaixa perfeitamente com os propósitos da reforma. Paulo está falando para os judeus e praticamente a mesma coisa Martinho Lutero estaria dizendo para a sua igreja. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por vocês é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com entendimento. As pessoas querem servir a Deus, mas inventam uma religião, inventam procedimentos que são humanos, fogem completamente da palavra de Deus. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Verso 4. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Vejam bem, Lutero estava lutando contra os abusos da Igreja Católica, especialmente com relação à indulgência. A Igreja Católica cobrava as pessoas para que as pessoas fossem salvas. Lutero, ele queria um debate na igreja para colocar a Bíblia como a única referência para a salvação do homem. Não era preciso cobrar indulgência, pegar dinheiro das pessoas como se faz hoje para que a pessoa alcançasse a salvação. Lutero queria acabar com o purgatório, que isso não existe na Bíblia, nem o limbo. Eu conheci uma pessoa que comprou a salvação e recebeu um diploma de salvo. Isso já vem desde o começo dos séculos. E Lutero lutou ferozmente contra isso, contra esse abuso de não respeitar a Bíblia e de cobrar dinheiro para que as pessoas sejam salvas. Não podemos aceitar isso. Não sei se você sabe, a população do mundo hoje gira em torno de 8,2 bilhões de pessoas. Você sabia que existem 10 mil religiões diferentes no mundo? Já pensou? 10 mil religiões. O cristianismo é a mais concorrida. Ela tem 2,6 bilhões de seguidores. Quando se fala cristianismo aí, tanto é a Igreja Católica como os evangélicos, os protestantes, os reformados e a Igreja Ortodoxa. São incluídos como cristãos. 31% do mundo é cristão. 24%
com 2,6 bilhões de seguidores, vem o Islã, com 24%. Aliás, 1 bilhão e 600 milhões de seguidores. E, em terceiro lugar, vem o Espiritismo, que conta com 13 milhões de seguidores. No Brasil existem 3 milhões de espíritas. Agora, não sei se você sabe, mas no mundo, preste bem atenção, existem 178 mil igrejas evangélicas. E dentro desse escopo existem 47.300 denominações. Você acha normal isso? Imagina. Nós somos, por exemplo, eu, pastor Roberto, pastor Paulo, nós somos batistas. Nós somos uma denominação. E existem mais 47.299 denominações. Eu estou achando que hoje nós também estamos precisando de um novo Lutero, uma nova reforma, porque a igreja hoje virou business. A igreja começou na Palestina, presta bem atenção. Depois da Palestina, ela alcançou Roma. No terceiro século, no quarto século, Constantino supostamente se converteu. Ele era o imperador romano. Ele deixou de perseguir os cristãos e ali tornou-se a base da Igreja Católica. A palavra católica significa universal, que tem no mundo inteiro. De Roma, a igreja ganhou a Europa. Depois, virou a moda e foi para os Estados Unidos. Lá, ela virou um comércio pleno. E depois veio para o Brasil e virou essa bagunça que nós conhecemos hoje. Existem igrejas do Brasil que são comércio, onde se busca imagem e renda e influência política e religiosa. No Brasil, a bagunça é generalizada. Então, nós estamos precisando de uma nova reforma. Se nós abrirmos a Bíblia em Tiago 1:27, nós vamos ver que ali está a religião de Deus. Deus não criou nenhuma religião. Jesus não criou religião. A Bíblia fala assim: a religião pura e imaculada é guardar-se da corrupção do mundo e acudir os órfãos, as viúvas e todas as pessoas necessitadas. É isso que Deus fala que é a religião da Bíblia. Mas essa religião nós não queremos praticar. Nós queremos apenas ir ao culto. O apóstolo Paulo disse assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, mas agora eu sou homem. Agora eu sou maduro. Agora eu tenho que agir como homem. E então, Jesus disse que no último dia vão perguntar assim: mas nós praticamos a religião. Mas Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 40, mostra que a religião de Deus é cuidar dos órfãos, dos refugiados, dos idosos, das crianças, dos que passam fome, dos desnudos e de todos aqueles que forem vítimas de qualquer injustiça ou opressão da sociedade. Esse braço social da igreja é muito, muito, muito importante e nós estamos negligenciando. Tem igreja que você pede às pessoas para trazer 1 quilo de fubá, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, macarrão, café, qualquer coisa, e as pessoas têm um coração duro. A arrecadação é a menor possível. Aí eu fico pensando, precisamos realmente de uma reforma para que possamos praticar
a religião de Deus, a religião que prega o amor, que prega a ajuda aos pobres. Amém. Lutero ele continuou católico, ele foi excomungado, mas continuou tomando cerveja, casou, usando o hábito, perdão, realizando suas pregações e, sem querer, ele fundou o luteranismo, que é uma religião hoje. Hoje tem o episcopal, tem a luterana e tem outras que surgiram simplesmente. A igreja luterana não foi assim fundada por Lutero. A partir de hoje eu crio a igreja luterana. Não. Surgiu em decorrência das suas teses, das suas teorias. E foi até bom, porque a partir de 1517, aí surgiram Calvino, Zwinglio, Melanchthon e outros homens que começaram a mexer com essas coisas inúteis da igreja que estava no poder, que era a Igreja Católica. E então, para concluir tudo, Lutero colocou o seguinte como a base da sua tese: são as 5 solas. Olha só, ele disse: sola escritura, ou seja, só a Bíblia. A tradição não serve nada, catecismo não serve nada, esses credos não servem nada, só a Bíblia. Depois, sola fide, só a fé. Na fé ocorre a confiante aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a entrega do coração do homem a Deus. Fé é submissão, fé é comunhão. Não tem nada que se confessar para ninguém. O seu assunto você resolve com Deus através do Espírito Santo. Depois, solos Cristo. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Pedro disse: em nenhum outro há salvação. Só através de Jesus o homem pode ser salvo. Solos Cristo. E ainda disse: soli Deo glória, ou seja, só a Deus a glória. Só Deus merece a glória. Homem nenhum, nem papa, nem diácono da Igreja Católica, nem padre, nem cardeal, ninguém. Somente a Deus devemos prestar a honra devida. Dessa forma, Lutero foi excluído da igreja, afastado, abominado, maltratado. Ele ficou do seu jeito, mas ele estabeleceu princípios que provocaram uma revolução no mundo. E isso foi no dia 31 de outubro de 1517. E é por isso que nós celebramos esse dia. Nós relembramos os atos de Lutero, a sua história. Ele não foi um homem perfeito, atenção. Não foi como alguns pensam. Ele cometeu grandes erros, mas ele foi o bandeirante. Ele foi o desbravador que abriu o caminho para a revolução na fé cristã. A Deus toda a honra e toda a glória. E que a experiência desse homem e de tantos outros voluntários fiéis possam marcar a nossa vida, a fim de que nós possamos permanecer em Cristo, zelando sempre pela sua palavra, principalmente através de um bom testemunho. E que, para tanto, Jesus nos abençoe. Amém. Amém. Muito bem. Eu daqui ouvi atentamente a toda a narrativa bíblica, expositiva, histórica que o pastor Laerte França acaba de nos apresentar. Eu espero em Deus que toda a exposição de fatos verdadeiros tenham sido uma bênção para você. Pastor Laerte França, muito obrigado. Deus abençoe. Estaremos juntos amanhã, pastor França. Sim, senhor. Muito bem.
Meu querido irmão, minha querida irmã, olha, muito obrigado, tá bom? Pela sua companhia. Não esqueça, dá o seu like na transmissão, dá o seu like quando você retransmitir para alguém, compartilhar, tá bom? Compartilhe mesmo. Deixe o seu like, nos ajude a difundir ainda mais o programa Evangelista, porque temos aqui a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Amanhã, 15 horas, se o Senhor nos permitir, eu e o pastor França, vamos estar aqui e queremos você junto com a gente. Fiquem todos na paz. Um abraço respeitoso e fraternal do seu amigo apresentador do programa, pastor Roberto Alecrim. Para teus pecados e ver os teus pecados antes de você, querido. E está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 2. A vontade de Deus é salvar todas as pessoas. Então eu quero declarar a nossa fé. Vamos falar pelo menos 3 versículos com alegria, com firmeza. O primeiro é assim: posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece.